Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus abençoe, glória a Deus, Deus abençoe grandemente a todos os irmãos, a todas as irmãs, você que é inscrito nesse canal, que Deus abençoe a cada inscrito do canal, você que ainda não é inscrito, mas está assistindo esse vídeo, peço a você que se inscreva nesse canal, ative também o sininho de notificações para receber as notificações dos vídeos, das lives, da oração, das ministrações da palavra, tá bom? Nesse momento, amados irmãos, eu estava aqui ouvindo um arrebatamento, um testemunho, né, de arrebatamento, e achei muito interessante nesse testemunho de arrebatamento de uma irmã da IPDA. Achei muito interessante o testemunho dela, eu queria compartilhar, não irei compartilhar tudo, porque é muito grande, mas eu vou compartilhar aqui um bom pedaço com você. E gostaria também que você compartilhasse com outras pessoas, para que outras pessoas venham ouvir esse testemunho e venham também abrir os olhos, tá bom? Eu queria compartilhar, queria não, irei compartilhar com você agora um testemunho de arrebatamento muito interessante e nós juntos aqui nós vamos ouvir o que essa irmã viu, segundo ela, do arrebatamento, testemunho de arrebatamento, lá no inferno. Senhor Jesus, meu nome é Raquel Barbosa, eu fui arrebatada no ano de 2012 por 4 vezes, né? E eu vou contar meu testemunho. No ano de 2012, dia 17 de junho do ano de 2012, eu estava fazendo uma campanha de madrugada. Ali eu estava orando, né? Naquela campanha de madrugada. E quando eu estava de joelho, na minha cama mesmo, eu ouvi uma voz que falava assim: minha filha, vou eu, Deus, hoje te arrebatar. E aí eu fiquei tão assim apavorada que eu saí correndo, né? E eu fui pedir perdão pra minha mãe. Falei, mãe, eu lavo a louça da cozinha. Porque ela pediu pra me lavar a louça. E eu falei, não, mãe, eu tenho que orar. Porque eu tava fazendo uma campanha desde as 10 da noite até as 4, 5 horas da manhã eu tava orando. E aí nós chegamos no culto já 10 da noite. Minha mãe falou, lava a louça. Eu falei, mãe, amanhã eu lavo. Me perdoa, mãe, que eu não lavei, que eu tinha que orar, mas amanhã eu lavo. E aí a minha irmã Ruth, né, que eu tinha dado umas meias pra ela, eu peguei de volta. Aí eu falei, Ruth, perdoa, toma as meias de volta. E aí eu fui falar com meu irmão Davi, né? Aí eu falei pra ele, ai, Davi, você tá triste comigo com alguma coisa? Ele falou, não. Aí eu falei, mas você me perdoa mesmo assim? Ele falou, eu te perdoo, tudo bem. Ele nem tava entendendo nada, sabe? E aí eu tava na sala da minha casa, né? Eu falei, meu Deus, eu tenho uma Bíblia que eu peguei emprestado e eu tinha que devolver aquela Bíblia. Ela tava procurando a Bíblia. Eu falei, meu Deus, tem que devolver. Aí o senhor falou assim comigo: se você demorar, eu vou te levar. E o teu corpo vai ficar aqui na sala, no chão. Eu falei, não, eu vou pra minha cama. Aí eu tava com tanto medo, assim, eu olhava pra minha mão, eu tremia, eu tava pálida, assim, de tanto medo. Eu falei, Senhor, para acabar com o meu medo, o Senhor perdoa os meus pecados? E o Senhor falou, filha, tá perdoado. E aí eu peguei e deitei na cama. Eu deitei na cama e eu me cobri com a coberta. E aí, quando eu me cobri com a coberta, desde o meu pé, eu fechei os olhos assim, desde o meu pé, foi subindo. Foi subindo, parecia que fosse um gelo, tipo um gelo. O meu pé é como se ele formigasse bem forte, como se doesse, tanto que formigava, sabe? Como se fosse um formigamento bem forte. Foi formigando e eu fui parando de sentir meus pés. Aí foi subindo aquele formigamento para minhas pernas, meu joelho. Do joelho para baixo eu não sentia, aí foi subindo. Aquele medo, assim, sabe, da morte é um negócio, assim, apavorante, é um medo, assim, porque a gente fica com medo de morrer, né? E aí foi subindo, foi subindo. Quando chegou na minha cintura, eu não sentia minhas pernas, como se eu não tivesse perna. Eu falei, ai meu Deus, me cobre com teu sangue, ai meu Deus. E foi subindo. Quando chegou em mim, assim, no meu pescoço, eu não sentia mais meu braço, eu não conseguia mexer meus braços. Eu não sentia, como se eu não tivesse mais braço. E aí foi que minha cabeça virou na cama. É como se meu corpo tivesse morrido naquela hora. E aí eu senti como uma mão pegou na minha e me colocou de pé. E quando eu fiquei de pé do lado da cama, né, eu olhei para mim, eu estava de pé. Quando eu olhei para a cama, o meu corpo estava na cama, deitado.
Então, eu de pé, eu via meu corpo na cama, eu falei, ai meu Deus, eu tô ali, eu tô aqui, ai meu Deus, eu morri, ai meu Deus. E aí, naquele desespero, assim, eu achava que seria o último dia da minha vida. Eu vi meu corpo, assim, esticado na cama, eu falei, meu Deus, e agora? Vai ser o último dia da minha vida, ai, Senhor, perdoa meus pecados, Senhor, antes de eu morrer eu te pedi perdão de tudo. Aí, aquele varão de branco que tava no meu lado, ele tinha, tipo, mais de 2 metros de altura. Ele chegava quase no teto do meu quarto. E aí, a face dele eu não via. Eu só via do ombro para baixo, mas a face dele brilhava, que clareava todo o meu quarto. E aí ele falou: Não temas, venha comigo. Quando eu dei um passo com ele, meu passo era maior que 1 metro. O meu passo era maior que 1 metro. E eu olhei pro chão e eu não pisava no chão. Eu andava em cima do chão, eu não pisava. Eu parecia que eu, sabe, quando se eu andasse no ar. E aí eu fui andando. Quando eu dei meu terceiro passo, dentro do meu quarto, eu sumi do meu quarto. E eu já estava descendo num caminho muito escuro. Aquele caminho era um caminho muito escuro. Quando eu olhei para o chão do caminho, eu vi aqueles espinhos enormes, pontudos. Os espinhos devia de ter mais ou menos uns 30 centímetros. E meu pé estava em cima do espinho, acima do espinho, uns 15 centímetros para cima. Então eu andava no ar, acima dos espinhos, porque no chão tinha um monte de pedras enormes e um monte de espinho, junto com cada pedra, um espinho. Mas era como se os espinhos rodeassem as pedras, de tanto espinho. Tinha mais assim, era mais pedra do que espinho. Sabe, era muito espinho, muito espinho. E o meu medo era meu pé afundar e o espinho entrar dentro do meu pé. E olha, eu falei, meu Deus, misericórdia, pra onde que eu tô indo? Aquela escuridão, sabe, era uma escuridão tão grande, que a única coisa que clareava era a face daquele que estava comigo me levando. Eu sei que a veste dele brilhava igual luz, sabe, brilhava tipo como fosse uma luz brilhando, mas o rosto dele brilhava mais forte que o sol, que eu não podia ver o rosto dele, mas as vestes dele em si, ela brilhava também. E aí eu falei, meu Deus, eu quero voltar. Quando eu olhei para trás de mim, eu só vi escuridão, eu já não via meu quarto, eu não via minha cama, eu não via mais nada. E eu falei, meu Deus, misericórdia, agora, Senhor? Ai, meu Deus, agora eu vou morrer, agora é o último dia da minha vida, meu Deus, ai, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Aí eu comecei a falar, Senhor, eu andava na tua presença, eu não usava saia rachada, eu não assistia televisão, eu não cortava meu cabelo, Senhor, eu não alisava meu cabelo, eu comecei a falar da minha vida, Senhor, eu não tirava sobrancelha, não praticava depilação, eu comecei a falar de mim para o Senhor. E eu descendo aquele caminho. E eu olhava para o chão com medo do chão. Mas de repente ele parou. Quando ele parou do meu lado, eu olhei para frente. Eu vi uma porta enorme, enorme. E os muros enormes, mas era uma porta satânica. Aquela porta devia de ter tipo uns 6 metros de comprimento, sabe? Era muito grande. O comprimento e a altura ela era muito alta mesmo. Quando olhava para os muros dela, é como se os muros dela escorresse sangue, mas aquele sangue vinho, sabe? Vinho, aquele sangue vermelho vivo, sabe? Bem forte. E quando olhei para as portas, tinha bicho. Como se fosse. Aqueles bichos era como se fosse larva. Só que não era pequenininha as larvas. Era grossa, igual um dedo, do tamanho de um dedo, sabe? Grossa, do tamanho de um dedo. E preta. Mas não era minhoca, era larva. Mas escorria, sabe? Tinha um monte nas portas, tudinho. E ali aquele varão de branco falou assim para mim: Eis que aqui tu verá coisa a qual você nunca imaginou ver na sua vida. Mas ouça tudo, veja tudo, porque você há de fazer notório aos meus servos. Quando ele falou isso, aquela porta ela foi se abrindo, mas o barulho que aquela porta fazia era tão horripilante que eu estava segurando a mão dele. Eu coloquei a mão dele no meu ouvido e coloquei a outra mão no ouvido, porque era muito horrível aquele barulho. E aí, quando a porta terminou de se abrir, a porta se abriu sozinha. Ele pegou e colocou o pé para dentro para entrar. E eu olhei para trás e falei, eu que não fico aqui sozinho, eu vou entrar junto com ele, né? Que eu não queria largar da mão dele. Se ele entrasse, eu não ia ficar lá de fora sozinha, não. Aí eu peguei na mão dele com as duas mãos, eu falei, eu vou entrar, meu Deus, mas eu não vou ver nada, eu não vou ver nada. Ai, meu Deus, misericórdia, Jesus. Aí tudo bem. Quando eu coloquei meu pé direito, eu não andava no chão, andava para cima do chão. Quando eu coloquei meu pé direito para dentro do inferno, eu não encostei no chão. Foi subindo um calor tão grande que é como se eu sentia como se minhas pernas ficassem magras, como se secasse toda a água do meu corpo. A minha garganta ela secava, ela secou a ponto de
de eu não sentir uma gota de água descendo na minha garganta. É como se eu tentasse molhar a minha língua, como se eu tentasse molhar a minha boca e não conseguia, de tão calor que era lá, de tão quente, de tão quente que era lá. Eu sentia como se eu tivesse emagrecido, como se tivesse secado toda a água do meu corpo. Meus olhos ardia, só de eu piscar eles ardia. Aí o varão de branco falou assim: não temas, eu sou contigo, venha comigo. E eu fui. Quando eu dei meu segundo passo, eu não via grito nenhum, nada de grito, sabe? Nenhum grito. Quando eu dei meu terceiro passo, é como se meus ouvidos houvessem sido destampados. E aí eu via milhares de gritos, milhares de pessoas gritando, mas era milhares. É como se as pessoas elas gritassem em desespero, mas não era aquele grito normal, não, mas era grito rouco. Sabe quando a pessoa grita até rouca, desse jeito, sabe? Aquele grito assim horripilante, aquele grito rouco. E eu fechei meus olhos e falei: meu Deus, eu não quero ver nada, não quero ver nada, não quero ver nada. O Senhor falou assim: abra os teus olhos, contempla tudo. Eu não queria ver, meus olhos abriu sozinho. Quando eu olhei para o lado, para a direita, para minha esquerda, eu via milhares de buracos, como se fossem buracos de covas. Em cada buraco tinha uma pessoa. O fogo era vermelho igual a sangue, vermelho igual, sabe, mais vermelho do que sangue, sabe? Bem vivo aquele vermelho, o fogo era daquele jeito. E o fogo, ele subia a uns 3 metros de altura. Quando caía na pessoa assim, você via, a pessoa, ela parecia que tinha caído no corpo dela só da cáustica, a pessoa com o rosto todo deformado, sabe? O corpo todo deformado, era aquelas pessoas, o corpo todo deformado de todas aquelas pessoas. E aquele fogo grudava ela, elas tentavam assim, com as mãos, sair para fora do mar de fogo, mas o mar de fogo grudava elas e puxava elas para dentro. Elas não conseguiam escapar daquele fogo. E o fogo subia e você via as peles dela assim, ó, caindo tudinho, mas as pessoas não morriam. E eu fui andando. E aí, o varão de branco, ele permitiu que uma gotinha bem minúscula sabe, que eu nem via com meus olhos nus, caísse no meu pé, para que eu contasse para a igreja como que é o fogo do inferno, uma gotinha tão pequenininha que caiu no meu pé, pareceu que eu estava já dentro do fogo. Eu andava no ar, eu caí no ar mesmo, no chão, e eu rolei pro lado, pro outro, parecia que eu estava em chama, sendo que era só uma gotinha no meu pé. Parecia que eu estava em chama, eu rolei. E ali quando eu rolei, eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim, antes de eu sair da minha cama, eu te pedi perdão. O Senhor falou assim: filha, não temas, eu sou contigo. Fala pro meu povo como que é o fogo aqui do inferno. E eu fui andando. Quando eu fui andando, eu vi um mar de fogo, mas era um oceano de fogo puro, de fogo puro. E o fogo, ele chegava a estourar, sabe? Estourar. Eu não queria ver, o Senhor falou assim: veja, quando eu abri meus olhos assim, eu senti eu queimando todinha, só de olhar. E eu tava muito longe daquele mar de fogo, mas era um oceano que você não viu o fim dele, tava vazio. Mas o fogo, ele chegava a dar aqueles estouro, um monte de estouro no meio do fogo, muito estouro, sabe? E aquele fogo vermelho igual a sangue, era vermelho vinho, sabe? Muito forte aquele fogo. Só que aquele fogo, ele não tem claridade. É uma escuridão, no inferno é uma escuridão total, não tem uma claridade, não tem uma luz. É só a luz do fogo, só que o fogo não tem luz. Então é aquela escuridão total. A única coisa que clareava o inferno era a face daquele que estava comigo. E ali ele falou assim: eis que aqui serão jogados demônios, seus anjos, falso profeta e a besta. Por isso que está lá escrito em Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no grande lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aquele vai ser o lago de fogo que vai ser jogado demônios, seus anjos, falso profeta e a besta. Aí tudo bem, eu virei assim à esquerda e fui andando. Daqui a pouco, eu vi um lago de escorpiões enorme, mas eram escorpiões de 30, 50 centímetros, mas era grande os escorpião, muito grande. E os escorpião, o fogo subia, os escorpião subia junto com o fogo. O fogo subia, os escorpião ia junto. E eu olhei para aquele mar de fogo, aquele monte de escorpião, daqui a pouco. As pessoas que estavam lá dentro daquele mar de fogo, os escorpião grudavam no corpo dela todinha. Você não via nem a pessoa, só via escorpião grudado no corpo da pessoa. E eu falei assim: quem são esses? Aí ele falava assim: esses são os assassinos. Ai desse, diz o Senhor. Aqueles eram os assassinos eram atormentados por, além de estar dentro do mar de fogo, os escorpião grudavam no corpo deles todinho. E eu falei: Senhor, as pessoas nunca morrem,
as pessoas nunca vão morrer aqui? E ele falou assim, aqui não. Aqui o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Eu fui andando. Eu cheguei num cano que ele tinha uns 3 metros de altura, porque eu tinha uns 2 e ele era maior que eu. O cano ele tinha uns 3 metros de altura e ele era muito fundo. E lá no fundo ele tinha uma curva e ele descia. E lá de dentro do cano era gritos horripilante, era muito grito. E aí aquele varão que estava comigo, ele só ergueu a mão assim. Quando ele ergueu a mão, o homem que estava lá de dentro do cano deu um grito. E falou assim: eu tô aqui! Porque eu roubava! Ah! E ele gritava, mas aquele grito de desespero. Daqui a pouco, ele se calou e só continuou gritando. Então, quando aquele varão de branco apontou a mão lá para dentro do cano, as pessoas que estavam gritando paravam de gritar só para o homem falar por que ele estava ali. E quando o varão de branco falava alguma coisa, igual ele falou do mar do assassino, e aqui serão lançados assassinos. Quando ele falava, as pessoas que estavam gritando paravam de falar, parava de gritar para ele falar. Era assim, é como se as pessoas tivessem que se calado só para ele falar. Forte. Aí, lá em 1 Coríntios, né, 6:10 fala assim: não erreis, nem os devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminado, nem sodomita, nem ladrões, nem avarentos e nem bêbados herdarão o reino dos céus. Então, nem os ladrões eles vão pro reino do céu. E aí eu fui andando. Tinha assim 2 degraus assim, 3 degraus e eu subi. E eu vi um corredor. Eu não vi, para mim era só um corredor. E eu falei, Senhor, obrigado, Senhor, que eu tô indo embora do inferno, Senhor, obrigado. Aí o Senhor falava assim: olha, daqui a pouco eu achava que era corredor. Quando eu olhei para os lados, era gaiolas pequenas, um monte de gaiola, um monte. Um monte de gaiolinhas, um monte de gaiola. E aí, quando eu olhava para dentro daquelas gaiolas, eu chegava a ver o menininho mais novo que tinha, era um menino de 6 anos. Tinha menino de 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tudo dentro das gaiolas, tudo dentro das gaiolas. E eu falei assim, meu Deus, mas esse menino, né? Ele tava ali porque ele desobedecia os seus pais. Ele desobedecia. É o exemplo de você ver dentro de uma casa a mãe e ali o menino. Mãe, vou jogar bola. O menino falou, a mãe, não, você não vai. Ah, eu não vou? Você é isso, 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 isso. Xingando a mãe de palavrão. Foi pra rua, morreu, o carro pegou, foi pro inferno, né? Provérbios 20:11. Até a criança dará conta diante de Deus do que fez, se a sua obra for pura e reta, né? Segundo a Bíblia, a criança ela era desmamada, se eu não me engano, está escrito com 6 anos, né? Que ela era desmamada, que ela passava da fase de bebê para ser criança, né? Então a criança a partir de 6 anos ela vai dar conta, a partir de 7 anos, 6 anos ela vai dar conta diante de Deus do que ela fez, né? A idade ele não falava, mas a criança ela tinha em torno de uns 6 anos, né? Quando eu desci 2 degraus assim, eu olhei um mar de fogo à minha direita, e era um mar de fogo que o Senhor mostrava em visão, sapatos de salto, sabe? Quando eu olhei aquele mar de fogo enorme, enorme, era muita gente. O fogo subia 3 metros de altura e caía nas pessoas. Você via assim as peles das pessoas deformadas. Tinha pessoas que você via bicho saindo de dentro do ouvido, entrava no nariz, entrava na boca, e a pessoa gritava, gritava, gritava. E o fogo ele queimava tanto que as pessoas elas só dentro do fogo elas ficavam pulando, pulando, em desespero. O fogo ele chegava assim a cobrir os ombros das pessoas e como ele subia, eles atingiam o rosto das pessoas também. E as pessoas elas ficavam pulando, uma se jogando por cima da outra para se amenizar no fogo. E aí o varão de branco apontou para uma jovem, né? E aquela jovem gritou e falou assim: eu estou aqui porque eu usava salto alto, mas eu estava certinha na igreja. Só por conta do salto alto eu tô aqui. E aí eu fui andando. Quando eu olhei para minha esquerda, eu via também, o Senhor me mostrava em visão. Eu estava no inferno, mas vi uma visão lá, que eu via. Olha o salto alto, irmãs. Olha aí, olha o salto alto.
pulseiras, todo tipo de corrente, tudo. E aí, eu vi uma jovem, né? O varão de branco apontou para aquela jovem e ela gritou: "Eu tô aqui! Porque eu usava pulseira, mas eu tava certinha na igreja, eu não fazia mais nada, nada. Ah!" E ela gritava. E eu fui andando, né? Vou deixar a palavra para meditação lá em Ezequiel 23:40, né? Só para meditação. E eu fui andando. Quando eu olhei pro outro lado, pro lado direito, eu vi um outro mar de fogo enorme. Aí o senhor me mostrava em visão, camiseta regata, camiseta tomara que caia, camiseta de alcinha, e aquela monte de mulheres. Eu vi uma mulher que gritou, e ela falava assim, eu tô aqui porque eu usava esse tipo de camiseta, por isso que eu tô aqui. E ela gritava, gritava, gritava. É como se como se não tivesse fim, né? Ela gritava, gritava. E quando ela falava, as pessoas que estavam gritando paravam de gritar. Quando ela terminou de falar, as pessoas tornavam a gritar. As pessoas paravam de gritar só para mim ouvir a voz dela. E o senhor dava aquela passagem, né? Vou dar para a meditação da igreja, 1 Timóteo 2:9 e Apocalipse 16:15, amém? Eu também fui andando e eu via também um outro mar de fogo enorme, muito grande, muito grande. E lá eu via dirigentes, muitos dirigentes, obreiros da igreja, e eu via um diácono. Era pessoas que. E o resto era tudo membro. O senhor falava que, né, que tinha essas pessoas. E aí, um homem gritou e falava assim: eu estou aqui porque eu olhava para a mulher e a cobiçava, mas eu não cheguei a cair com ela, não. Eu só olhei, cobicei e não pedi perdão. Olha Né? aí, ó. Tá aí lá em Mateus 5:28, Tanto o homem né? quanto a Que é mulher pecado também. também. E ali eu fui andando, né? Quando eu fui andando, eu cheguei em um outro mar de fogo enorme, enorme. Que tinha umas pessoas que também saía bicho delas, e elas ficavam gritando, gritando, gritando. E uma mulher com um grito assim, tão apavorante, ela gritava assim, ela falava assim, eu estou aqui, porque eu passava a revelação da carne. Eu falava que Deus estava dizendo, sendo que Deus não estava dizendo nada. Eu mentia! Olha aí, irmãos, olha aí, muito forte isso aí, meus irmãos. Olha isso aí, meus irmãos. Irmãos que passam revelação. Ai daqueles que Deus, se falar que Deus falou e não falou. É complicado, meus irmãos. O negócio é sério. Eu mentia! Ah! E ela gritava. Ela passava a revelação da carne. Ela falava que Deus estava falando, mas Deus não estava falando nada. Ela mentia. Lá em Mateus 7:15, né? Diz que acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores, amém? A Bíblia Sagrada fala, né? E aí eu fui andando, eu vi um outro mar de fogo, de uma jovem que ela gritava, ela falava assim, eu pulava na carne, eu pulava na carne, mas eu era batizada com o Espírito Santo. Olha aí, Ela estava dentro da igreja, olha aí. ela via, Deus estava usando ela em língua estranha, quando ela abriu os olhos, ela viu todo mundo pulando, ela começou a pular também. Lá em Efésios 4:30 fala, não entristeçais o Espírito Santo, a qual está selado para a vinda do Senhor. Bem, então nós não podemos entristecer ele. E eu fui andando. Eu vi um mar de fogo que tinha milhares de mulheres com o rosto deformado mesmo. E aí o varão de branco apontou para uma jovem, e ela gritava desse jeito mesmo, eu estou aqui porque eu passava maquiagem mesmo, eu passava maquiagem mesmo, eu passava. Desse jeito ela gritava, e ela começou a gritar depois. Olha aí as irmãs da maquiagem. Olha as irmãs da maquiagem aí que a gente tanto fala. Preste atenção, irmãs. O grande problema é que as irmãs da maquiagem não aceita nada, não aceita nem que no inferno tem maquiagem, mas preste atenção, continuar usando maquiagem vai para o inferno. Nem lá em 2 Reis 9:30 fala, né, de Jezabel também, nem e a pessoa ela tá mudando o natural de Deus, nem. E aí eu fui andando. Eu vi um mar de fogo assim,
que eu via 3 pessoas, eu via 2 mulheres e um homem, e as outras pessoas eu não via, porque o fogo cobria. Essas só eram as 3 pessoas que eu vi, o resto eu não via. E aí, uma falava assim, ó, que estava ali porque roubava o dinheiro da livraria. Por isso que estava ali. Roubava o dinheiro da igreja, né? E lá em Malaquias 3:8, roubarás, homem, Deus, todavia vós me roubais. No dízimo e nas ofertas, amém? Então, tá lá em Malaquias 3:8, amém? E aí eu vi um outro mar de fogo que eu via só um homem. E aí ele gritava, ele era da igreja, né? Ele gritava assim: eu estou aqui, mas não era para mim estar aqui, não. Era para ele estar aqui, era para ele estar aqui. Ele estava no inferno. Ele estava no inferno porque ele odiava um irmão da igreja. E quando ele estava lá no inferno, ele falava que era por irmão estar lá, e não ele. Era por irmão estar lá. Ele dentro da igreja, ele sentado no banco, o irmão em outro banco, e ele lá, com aquele ódio muito grande do irmão, dentro da igreja. Quando ele morreu, ele foi pro inferno. Porque ele odiava. Bem, lá em 1 João 4, 20 e 21 diz: aquele que diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão ao qual viu, como poderá amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem ame a Deus, ame também aos seus irmãos. Amém? Então ali eu fui andando também. Eu via também, quando eu fui andando assim, eu já achava que eu estava saindo do inferno. Eu falei: Senhor, obrigado, Senhor, eu vou contar para todo mundo. O Senhor falava assim: acalma, que na onde que eu vou te levar é pior, para você contemplar. E eu fui andando. Quando eu fui andando, eu via como se fosse tipo um precipício, sabe? Um alto de uma montanha, tipo um precipício. E lá em cima daquele precipício era muita gente chegando toda hora. E aquela barra de ferro, tipo uma barra de ferro enorme, assim, muito grande, mais, tipo uns 10 metros, 5 metros, mais de 10 metros, acredito, que era muito grande, empurrava aquelas milhares de pessoas e as pessoas caíam num grande lago de fogo, que ele era muito fundo e o fogo subia quando as pessoas caíam. E eu falei assim: o que que são essas pessoas? Por que que tem tanta pessoa caindo toda hora no inferno? E ele falava assim: este lago é preparado para aquele que se encontra em cima do muro. Aí ele falou assim: Raquel, não quero ninguém pela metade, é todos por inteiro. Ou serve a mim ou não serve. Era dessa forma que eu via. E aí, eu vou estar contando para vocês primeiro toda a parte que eu vi no inferno, né? Porque esse foi meu primeiro arrebatamento que Deus mostrou o inferno. Eu tive 4 arrebatamentos, amém? Mas nesse primeiro arrebatamento, o Senhor também me levou lá no céu. Na fila do céu, eu vi tudo, amém? Mas eu vou continuar contando o outro arrebatamento que eu vi o inferno também, para depois eu contar essa parte do céu, amém? Então, nesse outro arrebatamento, eu via gaiolas, que tinha pessoas que pintavam as unhas, e passava base nas unhas, sabe? Pintava as unhas, passava base e tirava as cutículas. Eu via dentro de gaiolas. Os dedos dela era comidos, era apodrecidos os dedos dela, né? Lá em 1 Timóteo 2:9, vou deixar para a meditação da igreja, né? Elas todas engaulhadas e gritavam em desespero. Eu cheguei também numa sala e eu via uma televisão. Eu vi uma televisão. Eu no inferno, o Senhor me mostrava, eu estando lá no inferno, o Senhor me mostrava uma casa em visão. Eu estando lá no inferno, eu vi uma casa em visão, e na televisão tinha 3 demônios, só que aqueles 3 demônios, eles tinham cara de animal, e eles tinham uma língua enorme, e a pele desses demônios, ela era cor cinza, eles tinham e aí o corpo ficava para dentro da televisão, e as cabeças enormes, assim, umas cabeças enormes para fora, é tipo umas cabeças assim, sabe, do tamanho de uma cabeça assim de boi, só que era enorme mesmo. E o corpo para dentro da televisão e só a cabeça para fora. Era assim, aqueles demônios. E aí eu via uma casa de uma mulher. Tinha um sofá enorme assim, e 5 mulheres sentavam assim no sofá. Era uma família crente, sabe? E ela estava com saia, composta, tudo, e ela sentava assim no sofá para assistir televisão. Aí quando elas sentavam para assistir televisão, daqui a pouco eu olhei para elas e elas já não eram mais 5 mulheres crentes. Elas eram 5 cobras e 5 demônios. Eu olhava elas viravam cobra, elas começavam a rastejar pelo chão, pelo sofá, subir assim.
E aí eu falei, meu Deus, essas mulheres virou cobra, Jesus, essas mulheres agora são demônio, como assim? Aí o varão de branco falou assim, todo aquele que assiste televisão não tem parte comigo, não adianta, não vai subir. Essas são como as virgens loucas, orando, se santificando, porém não vigiando, não tem parte comigo, precisa me aceitar de novo. Ele falava dessa forma. Então tinha pessoas no inferno por conta que assistia televisão, né? Pessoas da igreja que assistia televisão e pessoas também do mundo, né, que assistia também. E lá eu fui andando, eu vi um mar de fogo, que eu vi um homem que amava. Tá vendo aí, irmãos? Pior que a gente vai falando, o pior que a gente vai falando e o povo acha que é brincadeira. O povo acha que é mentira. Ir para o céu, irmão, não é de qualquer maneira. Ir para o céu é com santificação. Ir para o inferno é moleza. Ir para o inferno é fácil de ir, mas para o céu é difícil, irmãos. Tem que tomar muito cuidado, irmãos. Mais o seu dinheiro do que a Deus. Ele estava ali porque ele amava a riqueza deste mundo mais do que a Deus, né? E ele estava ali. Eu vou deixar a palavra para meditação lá em Tiago 5:2 e lá em Lucas 18:25 também, né? E eu fui andando. Eu vi um mar de fogo, porque a maioria dos mares de fogo que eu via no inferno parecia como se fosse reta, funda, reta, igual a piscina, sabe? Mas aqueles mar de fogo que eu comecei a ver, era mar de fogo tipo em forma oval. Só que nas lateral, embaixo, em volta, tudo tinha como se fosse facas pontiagudas, um monte de facas pontiagudas. E lá nesse mar de fogo era jogada as mulheres que usavam anticoncepcional. Elas tinham o peito arrancado e pendurado só com a pelinha de baixo, mas o peito não caía. Elas ficavam assim sangrando, sabe, gritando. Você viu o corpo dela assim todo cortado por conta daquelas lança. Esses mar de fogo que eu via foi os piores mar de fogo que eu nunca imaginei ver na minha vida. E aí ela estava toda assim cortada, assim, o seio cortado, mas elas continuavam ali vivas. E eu falei, que elas estão aqui? O senhor falou, porque elas usavam anticoncepcional. E eu fui andando. Eu vi o mar de fogo das mulheres que usavam calça também. Aí era um mar de fogo que era para as mulheres que usavam calça. E ali eu fui andando. Deixar também a palavra de meditação Malaquias 3:18, amém? Para as mulheres que usavam calça, presta atenção aí, ó. As varoas que gostam de andar de calça aí, que a gente fala, mas não dão crédito no pastor, não dão crédito na palavra, acha que é uso e costume do homem. Olha aí, ó. Tá lá no inferno. Tá lá no inferno. E ali eu fui andando. Quando eu fui andando, eu cheguei no Mar de Fogo, que eu vi uma mulher, uma única mulher, não tinha mais, era só uma. E aquela mulher, o varão de branco falou que ela estava aqui porque ela tinha um bebê recém-nascido e ela usava o pezinho do bebê para sentir os desejos dela carnal, por isso que ela estava ali. E eu fui andando. Quando eu fui andando, eu cheguei no Mar de Fogo dos Estrupadores. Eles também estavam no Mar de Fogo que tinha um monte de lança, um monte de faca pontiaguda, aquele monte de coisa neles. Além de o mar de fogo, o fogo tá queimando, tinha aquelas lanças, então eles tentavam escapar e se cortavam todinhos. Então eles tinham muito cortes no corpo todo, o corpo todo cortado, mas mesmo assim eles não morriam, lá em Romanos 6:12, amém, eu vou deixar para meditação de vocês também. Quando eu vi o mar dos homossexuais, né, era muito grande o mar deles, e também era um mar oval, não era um mar reto, era um mar oval, cheio de lanças no fundo. Só que quando eu olhava para eles tinham o crânio partido no meio, a cabeça aberta, como se tivesse, sabe, como se decepado e pendurado uma parte do crânio para trás, e os miolos, a massa cefálica saía para fora, e junto da massa cefálica saía bichos e entrava bichos de dentro do crânio deles. E aí eu fui andando. E aí eu via um monte de lagos vazios, muitos lagos vazios. E eu falei assim, nossa, tá tudo vazio, você tá me mostrando lago vazio? E aí ele falou assim para mim, não, quanto maior o pecado, mais fundo a pessoa está no lago. Então, quanto maior o pecado da pessoa, mais fundo a pessoa estava no lago. Tinha mar de fogo que eu não via ninguém.
mas a pessoa estava lá dentro. E eu fui andando. Amados irmãos, mostrando para vocês aqui a experiência de um arrebatamento aqui da obreira da IPDA, né, de Deus e Amor. É lógico que nós vamos ver que no YouTube tem muito arrebatamento inventado, tem muitas coisas que tem nada a ver. E se eu falo para vocês que nós temos que ter o discernimento para saber quando as coisas é de Deus e quando as coisas não é de Deus, né? Então eu estava ouvindo aqui esse testemunho de arrebatamento dessa irmã e muitas coisas me chamou a atenção nesse testemunho dela, entende? Muitas coisas foi bem claro dentro do testemunho de arrebatamento dela. Então, por isso que eu resolvi aqui compartilhar com vocês aqui no meu canal. Vocês sabem que no meu canal não gosto muito de negócio de arrebatamento aqui, porque a maioria que a gente assiste aí é coisa inventada do homem, isso e aquilo. Mas dessa irmã aí, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa aí, eu estava ouvindo, eu ouvi de novo, ouvi de novo, ouvi de novo, até que o Espírito Santo de Deus vem e me deu direção. Então, eu quero compartilhar com vocês que para ir para o céu não é de qualquer maneira, irmãos. Não é de qualquer maneira. A irmã está vendo. Eu tive uma experiência com Deus de ir até o inferno, mas o pedaço do inferno que eu fui, pelo menos aonde eu fui, não tinha nada disso, né? Porque o inferno é grande, é muito grande. Então, o lugarzinho que eu fui no inferno lá é feio também, mas eu não pude contemplar essas situações aí que a irmã contemplou. Você viu, irmã? A irmã viu lá estuprador, ladrão, irmãs que pintavam a unha, vaidosa, irmã que assistia a televisão, irmã de calça, irmã tudo quanto é jeito, viu? Pastor, pregadores, tudo lá no inferno. E tem mesmo. O inferno está cheio dessas raças. Quando eu falo aqui no canal que vai ter ovelhas pregando para pastor no inferno, muita gente fala que eu estou pregando heresia, entende? Todo mundo fala, o senhor está pegando heresia, pastor. Não, irmão. Lá no inferno o que mais tem é pregadores mentirosos. Tu viu que a irmã acabou de falar aqui? Tu viu? A irmã acabou de falar que lá no inferno tinha aqueles que revelavam, né, que Deus está me revelando, que o Espírito Santo de Deus manda dizer que não era Deus, era da carne, revelações enganosas, revelações falsas. E lá no inferno também está cheio desse. Até criança, vocês viram? Quem diz, não, criança vai direto para o céu. Depende, irmãos. Depende. Se a criança nasce no berço evangélico e vive aí uma vida honrando o pai, honrando a mãe, sendo aquela criança amável, aquela criança que respeitosa, tudo bem. E quando aquela criança é filha do ímpio e fala palavrão, dança funk, isso aqui, só aprende coisas que não presta. E aí? Vai ter que prestar conta também. Então, irmãos, ir para o céu não é de qualquer maneira. Tem gente que me odeia nesse YouTube. Por quê? Porque eu bato contra o pecado. Eu bato contra a vaidade. Entende? Então tem pessoas, tem irmãs aqui que me odeiam. Tem irmãs que quando eu estou ao vivo, elas nem entram. Quando entram e vê o que eu estou falando, sai. Porque não gostam de ouvir a verdade, irmãos. A verdade é uma só. Ou você se liberta da sua vaidade, irmã, você se liberta da sua lascívia, ou vai para o inferno. E acabou, irmão. Não tem outra lógica. Pastor, o senhor está julgando? Posso dizer que sim, mas julgando dentro da palavra. Lascívia é inferno. Vaidade é inferno. Então, ou se conserta de uma vez e vai para o céu, ou fica do jeito que está e vai para o inferno, irmãos. Acabamos de ouvir aqui uma experiência muito grande. Isso aqui eu não terminei ainda. Vai além ainda. Mas eu não vou passar, que é muito grande. Então, irmãos, eu quero dizer, deixar aqui para vocês o seguinte: há irmãs que é vaidosa. Ah, pastor, eu tenho minha vaidade, ainda aceitei a Jesus, mas eu não consigo tirar minha vaidade.
Se a senhora não consegue tirar a vaidade, é sinal que a senhora ainda não é convertida. A senhora aceitou a Jesus de boca para fora. Desculpa, mas eu sou muito sincero. Por que isso, pastor? Porque a pessoa que aceita Jesus de todo o seu coração, alma, corpo e espírito, ela pode até em 2, 3 dias, 4 dias ficar na vaidade. Ela não vai ficar 10 anos na vaidade. Você precisa se converter de novo, aceitar Jesus de novo e entrar dentro da palavra para ser salva. E pedir a Deus que não morra de hoje para amanhã, que se morrer do jeito que está, é condenação eterna, é inferno. Então, irmãos, estou deixando aí, compartilha aí com outras pessoas esse vídeo, tá bom? Esse testemunho é muito forte, compartilha com outras pessoas, coloca aí no status do seu WhatsApp, no seu Facebook, compartilha. Mesmo que as pessoas não ouçam, mas temos que evangelizar, temos que fazer a nossa parte, né? O nosso papel. Que infelizmente hoje nós estamos chegando na época de... Chegando não, já chegamos e estamos passando já dessa época de pessoas incrédulas dentro da igreja, que não acreditam em mais nada, não acreditam nem neles mesmo. Tem crente dentro da igreja que não acredita nem no que ele fala mais, de tão incrédulos que eles estão. Entende? E não é só irmãs não, viu? Tem uns irmãos também, tem uns irmãos aí que a gente já não sabe se é irmãos ou se é irmãs, estão em cima do muro, tá bom? Os irmãozinhos que gostam de rapar a sobrancelha, os irmãozinhos que gostam de comprar calça apertadinha, aonde dá para ver tudo, se joelhar rasga a bunda. Então toma cuidado também, que você está caminhando não é para o céu não, você está caminhando para o céu da boca da onça. Então tem que se converter e andar como macho, como homem e homem de Deus. Tá? Deus abençoe vocês, irmãos. O Espírito Santo de Deus continue falando mais e mais em cada coração. E compartilha, deixa o seu joinha, deixa o seu like, em nome do Senhor Jesus, tá bom? E Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.